Então, nós estamos entrando na segunda aula sobre que tem como base esse livro, o Pão Nosso Cada Dia, sobre processos produtivos. E como eu disse na introdução, né, quer dizer, se trata de baixar a bola nas grandes discussões sobre a inflação, bancos, enfim, essas coisas, né, de gerais, digamos, equilíbrios financeiros, coisa do gênero, e baixando para setores concretos, né? Quer dizer, esse equilíbrio dos sistemas financeiros, dos processos decisórios, tem que se transformar em políticas concretas na área da agricultura, da saúde e coisas do gênero, né? O que a gente vai pegar hoje é essencialmente a área da produção material. Então, a produção do seu carro, da sua casa, das camisetas, sapatos, etc., né? A produção dos bens e serviços do nosso cotidiano. Essa área aqui é particularmente interessante, porque, em geral, é aí que a gente imagina que é a economia, né? Porque aí está a indústria, está a agricultura, essas coisas. Nós vamos trabalhar, portanto, com 4 grandes áreas, né? A área de produção, a área das grandes infraestruturas, a área do sistema de intermediação, como finanças, comércio, e as áreas sociais, saúde, educação, etc. Cada uma dessas áreas está dividida em setores, nós vamos estar trabalhando com 20 setores, e hoje, pegando a área produtiva, nós vamos pegar 6 setores, né? Essa minha fala, basicamente, é para ajudar você a se situar, né, em como essa coisa foi elaborada, e vou fazer, digamos, alguns comentários que você vai reforçar através da leitura do capítulo. Veja bem que eu não procuro aqui resolver todos os problemas da agricultura, da indústria, disso, daquilo, e sim pincelar o suficiente de cada setor para se entender como todo esse processo está articulado e como um pode reforçar o outro ou pode, pelo contrário, dificultar a atividade do outro, né? Vamos então pegar essa parte da produção. Essa área, né, que a gente vai trabalhar, agricultura, indústria, etc., ela tem a característica que, em geral, é organizado em empresas, tem unidades empresariais, em geral de propriedade privada e regulado por mecanismo de mercado. Mas não só, como a gente vai ver, né? Vamos pegar a agricultura, né? A agricultura, o Brasil é um país hoje muito fortemente o foco de interesses internacionais. Nós somos a maior reserva mundial, depois das savanas africanas, a maior reserva mundial de terra agrícola parada e com água, né, e com bom clima. Isso é um atrativo imenso, está sendo, aliás, vendido por esse governo atual, mas é muito interessante entender isso. A prazo, no mundo que precisa não só de alimentos, mas precisa de alimento de gado, precisa também de fibras, né? Tudo isso gera uma pressão sobre o setor extremamente forte e não deve ser mais visto como setor primário. Hoje, com alta tecnologia, o fato de se trabalhar na terra não significa, digamos, que é atrasado, que é setor primário. Pelo contrário, hoje se evolui para a agricultura de precisão. O básico é o seguinte: nós somos um país de 850 milhões de hectares, né? Desses 850 milhões, 325 são estabelecimentos agrícolas, utilizados ou habilitados para a agricultura 225, e nós estamos utilizando no Brasil apenas 65 milhões de hectares para efetivamente fazer agricultura temporária e agricultura permanente, né? A lavoura, coisa do gênero. Isso é interessante, né? Nós temos 160 milhões de hectares de terra parada, ou simplesmente espalha-se um pouco de boi, né? Isso é mais de 2 vezes a França, né? É uma gigantesca área de terras paradas, e o fato de se ter necessidade de ter um movimento sem terra e ter batalha para ter acesso à terra por quem quer trabalhar é completamente absurdo, né? Na realidade, são grandes grupos que detêm essa terra, não usam e não deixam usar, faz parte dos absurdos desse país
certo? Em que se usa o solo mais para especulação do que efetivamente para a produção. Nós temos espaço amplamente, tanto para a agricultura agroexportadora como agricultura familiar. Lembre que o 75% do nosso alimento vem de agricultura familiar, que detém apenas 20% do solo. Eles utilizam o solo de maneira muito mais intensiva do que os grandes produtores, né? A parte de produção agrícola, legal que se regule por sistema de mercado, né? Vai cair o preço do tomate, as pessoas vão produzir menos tomate, coisa do gênero. Agora, a produção também depende de solo, água, e esse aí não muda o estoque, né? Não se amplia o seu estoque. Então, regular o acesso à água e regular o acesso à terra, certo? Isso é uma coisa política e o mercado não resolve. Então, a agricultura tem essa dimensão mista, né? De mecanismo de mercado e também de necessidade de regulação. É absurdo tanta terra parada e tanta gente querendo terra para produzir, né? Basicamente, no Brasil, 50 mil estabelecimentos, que é 1%, tem 43% do solo agricultável do país e utilizam uma proporção muito pequena desse solo. A pecuária, em particular, constitui um problema-chave aqui, porque, para não serem submetidos à reforma agrária, simplesmente pega-se uma terra parada, solta-se bois, né, e se diz que é produtivo, né? Na realidade, no Brasil nós temos, cada boi tem quase um hectare, né? Eu tenho muito menos que isso, mal comparando, né? Mas na realidade é absurdo, né? Porque na Europa ou em outros países se sabe como fazer pecuária, produzindo a forragem, né? O sistema semi-confinado, não precisa simplesmente gerar esse gigantesco desperdício de terra, né? Avançando, uma outra área que é a economia florestal, né? A economia florestal são mecanismos que são diferentes, porque nós temos a gigantesca Amazônia, nós temos, ou tínhamos, né, toda a orla atlântica, né, enfim, com a floresta que tinha, que está hoje dizimada, né? Mas basicamente a lógica é interessante, né? Então você tem interesses madeireiros que vão lá e vão extrair o mogno, não precisaram plantar, né? Um tronco desses, bruto, colocado na Europa, vale milhares de dólares, né? Então você tira o que tem de nobre na floresta, né? Depois você faz as queimadas. As queimadas permitem incorporar potássio ao solo, o que por sua vez permite um pouco de algumas safras agrícolas bem produtivas, por exemplo, de soja, que também são grandes grupos internacionais, né? Como se esgota esses solos, são solos frágeis, por exemplo, na região amazônica, todo esse arco de fogo, né, que vai do Maranhão ao Acre, né? Você tem essa terra não mais protegida por pressa, com as chuvas intensivas, isso lava o solo, você perde a produtividade desse solo, então isso é entregue para sistemas basicamente de pecuária extensiva, né? E se associa, portanto, o interesse das madeireiras, o interesse da soja e o interesse dos grandes grupos da carne, em particular a JBS, né? E aí você tem simplesmente uma destruição da capacidade de regeneração do solo. E tem que recomeçar o ciclo, queimando mais, e estamos destruindo. Felizmente, no governo Lula se conseguiu reduzir de 28 mil hectares para 5 mil hectares, perdão, de 25 mil quilômetros quadrados ao ano para 5 mil quilômetros quadrados o desmatamento da Amazônia. Hoje está retomando simplesmente pela retomada dos grandes grupos do agro e do seu poder, né? Só lembrando, né, a JBS, grande grupo da carne, com seus desastres, ela é controlada por um grupo financeiro que é JIF,
e o JEF Investimentos era dirigido pelo Henrique Meirelles, hoje candidato à presidência da República, né? Gerou a zona que gerou, e isso faz parte da política brasileira, digamos assim, né? Terceiro ponto, a pesca, né? A pesca é típico também desse problema, porque você tem um imenso avanço tecnológico, né? Hoje com GPS, com os novos navios da grande pesca industrial oceânica, você consegue liquidar. Em 40 anos, de 70 a 2010, nós liquidamos basicamente 39% dos recursos marítimos, estão substituindo pelo chamado fish farming, fazendas de produção de peixe, mas que são concentradas, que necessitam de alimentos e que geram doenças e todos os problemas da monocultura. Para que gerar o fish farming, já quando os oceanos em si eram gigantesco fish farm, né, mundial, que emprega no mundo 300 milhões de pessoas, né? Está se liquidando os empregos da pesca artesanal, substituindo, por exemplo, pelo salmão que você compra, é bonito, é rosado. Deixa eu te informar que o rosado do salmão é essencialmente tinta, né? Porque o salmão criado em cativeiro, ele não pega essa cor rosada, né? Tudo é marketing, tudo é... Ou seja, não basta dizer é mercado, coisa assim. Se não houver regulação e regras do jogo, isso aí, gente, vira uma zona, né? Não tem como, né? A quarta área é a da mineração. A mineração é a mesma coisa, são bens não reproduzíveis. Então aqui não funciona o mercado, é quem se apropria. Vejam onde estão as guerras, onde tem petróleo, né? Vejam os golpes de Estado no Equador, os golpes de Estado na Venezuela, vejam a guerra no Oriente Médio, veja o ataque em cima do pré-sal, veja o que acontece na Líbia, veja, enfim, é só olhar, né? Ou no Congo, por exemplo, onde tem outros tipos de interesse, ou as pressões em cima de Angola, né? Na realidade, aqui não funciona mercado, funciona poder, né? E é só ver como no Brasil, né, o acesso ao pré-sal está se transformando, né? É o poder dos grandes traders, assim chamado, né? A área da construção é muito interessante, porque a área da construção tem os pequenos que constroem casas, tudo bem, isso é mecanismo de mercado. Mas os grandes, e não é só Brasil, OAS, Odebrecht e tal. Nos Estados Unidos é a Halliburton, por exemplo, né? A Halliburton conseguiu eleger o seu presidente como vice-presidente dos Estados Unidos, né? Halliburton empurrou fortemente para a guerra do Iraque e obteve todos os contratos de reconstrução do Iraque, né? Quer dizer, na realidade, temos uma deformação radical que não é só no Brasil, né? Não podemos destruir as empresas, mas temos que sim regular o setor, né, de construção. E o último setor aqui, nessa área de produção material, é a indústria de transformação. A indústria de transformação é a que melhor se regula por mercado. Produzir camiseta, bicicleta, quem produz melhor vai vender melhor, tudo bem. Só que, cada vez mais, a grande indústria está se transformando em gigantescos oligopólios, né? Esses oligopólios limitam os mecanismos de mercado. Veja o que você paga pelos produtos farmacêuticos, que é coisa absolutamente escandalosa, né? Veja o absurdo da gente comprar nos supermercados água Nestlé, quer dizer, pagar royalty para a Suíça por uma água brasileira, é um negócio completamente surrealista, né? E nós temos a imensa invasão da publicidade em todas as áreas de comunicação, que gera um consumismo absurdo, quando no mundo há recursos que estão acabando. Nós somos 7,4 bilhões de habitantes, né, 80 milhões a mais. Se todo mundo quiser consumir mais, isso aqui naturalmente vai para o brejo, né? Nós temos que evoluir para um outro sistema, em vez de ser um sistema linear, extrai, produz e joga fora, né, com contaminação e problema dos dois lados, é você extrair, produzir, e o que produz, os subprodutos, você transforma em mais produtos e gera um sistema linear. Essa é a visão da nossa sobrevivência. Eu estou resumindo muito rápido alguns dos eixos dessa primeira parte do livro. Leia com tranquilidade. O claro que é o seguinte: o mercado é importante, mas não é suficiente, né?
nós temos que regular o acesso aos recursos não renováveis, senão se destrói o país, se destrói o futuro dos nossos filhos. E os grandes oligopólios, evidentemente, têm que ser regulados. Ou seja, precisamos sim do setor privado, mas com forte capacidade reguladora do Estado e forte presença das organizações da sociedade civil. É isso aí. Na próxima vamos pegar as grandes infraestruturas.